Irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos iniciar, como já foi anunciado semana passada, a exposição de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos... Parece que tem uma bomba aqui, rapaz. Estou até com medo. Acho que quando der 50 minutos, vai abrir um calabouço aqui para me derrubar. 1 Pedro, irmãos, uma carta maravilhosa. A gente terminou Tiago, vamos ver algumas semelhanças, inclusive, sobre a carta, essa primeira carta de Pedro com a carta de Tiago. Porque ambas falam sobre perseguição, sobre lutas, sobre tribulação, sofrimento, só que uma numa determinada circunstância e outra em outra circunstância. E para começar, nós vamos, na verdade, fazer uma viagem para conhecer a vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos dessa carta, que já nos trazem uma bagagem, uma carga teológica bastante grande. Nós não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas eu quero primeiramente dar um pano de fundo sobre a ocasião, sobre as circunstâncias que essa carta foi escrita, e especialmente sobre a vida mesmo desse apóstolo, um dos mais controversos dos 12, Pedro. Vamos ler então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco... vamos à primeira carta, desculpa, eu estou lendo já a segunda, falei a primeira, já estou lendo a segunda. 1 Pedro, capítulo 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar ao Senhor pedindo graça, para que nós possamos aprender com Pedro nessa noite. Pai, te louvamos por podermos congregar, Senhor. Te louvamos por podermos reunir em nome do Senhor Jesus, por podermos te adorar. E te agradecemos também pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, de podermos compreender um pouco dos teus muitos mistérios envolvidos nas Escrituras. E que esses mistérios que o Senhor ora traz à luz diante dos nossos olhos, que essas verdades e modelos que encontramos na tua palavra sirvam-nos também de modelos, de referencial, sirvam-nos realmente de alento diante de circunstâncias difíceis que todos passamos, que encontremos assim na tua palavra consolo para continuarmos caminhando com Jesus Cristo, tomando a cada dia a nossa cruz, negando-nos a cada um de nós e assim seguindo ao Senhor, como Pedro fez. Ensina-nos então nessa caminhada, Pai. Orienta-nos, fortaleça-nos através do poder do Teu Espírito e abra o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor há de falar conosco nessa noite. Pai, tudo isso nós te pedimos humildemente, com temor, mas também com alegria, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui nós lemos então somente o prefácio e a saudação de Pedro nessa primeira carta. Essa primeira carta ele trata mesmo de assuntos referentes à tribulação que os seus amados leitores estavam passando. A segunda carta de Pedro ele vai tratar de um outro assunto. Inclusive é um dos pontos de controvérsia. Será que Pedro escreveu a primeira e a segunda? Porque o tipo de escrita usado no grego, que Pedro escreveu essa primeira carta, é diferente da segunda. Alguns dizem que o refino dessa primeira carta,
o grego de alto estilo, de estilo clássico, que foi escrito a primeira carta, é diferente da segunda, que é mais simples, por assim dizer. Porém, 1 Pedro trata de um assunto, 2 Pedro trata de outro totalmente diferente. Enquanto um fala de sofrimento e precisa trazer teologia para conforto e consolo dos corações dos crentes, a segunda denuncia falsos mestres. Então são dois assuntos bem diferentes. E depois nós vamos ver no final que existem mais argumentos que firmam a certeza de que Pedro escreveu as duas cartas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, só estou dando um pano de fundo. Então, quem era Pedro? Vamos começar por aqui. O apóstolo Pedro, o autor dessa carta. Pedro claramente, irmãos, foi o líder entre os discípulos e os apóstolos de Cristo, apesar de não ser o mais velho, na verdade, que a gente às vezes pensa que foi assim, mas quando a gente estuda as Escrituras, nós vemos que no momento, no início do ministério de Jesus, quando ele começa a chamar os 12, naquele tempo Pedro tinha 30 anos de idade e André, seu irmão, tinha 33. Então, dentre os 12, o mais velho não era Pedro, era André. Porém, Pedro tinha um instinto de líder. Pedro tinha um instinto de liderança. Ele era ousado, ele era realmente acima da média nesse sentido de liderar, de querer tomar a frente, de encabeçar alguns movimentos, por mais tolos que fossem, ele tinha esse ímpeto. Então ele sempre foi considerado por todos os estudiosos como o líder dos apóstolos. Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas de discípulos que seriam os apóstolos de Jesus Cristo. Por exemplo, você quiser anotar, nós não vamos ler, eu vou abrir eu vou falar de muitos textos, eu vou citar. Você anota e depois você confere em casa ao longo da semana, para que você possa ter base e para que você confira aqui isso que eu estou falando. Então, a lista de Mateus capítulo 10, versículo 2, a lista de Marcos capítulo 3, versículo 16, a lista de Lucas, capítulo 6, versículos 13 e 14, e Lucas mesmo também, quando relata em Atos, capítulo 1, versículo 13, em todas essas 4 listas de discípulos e apóstolos, Pedro aparece em primeiro lugar. Todos eles relatam, Pedro e fulano, ciclano, papapá, os 12. Então aqui a gente entende, realmente Pedro tinha esse lugar de liderança. Outra coisa que nós entendemos de Pedro, que é interessante, é que em todos os 4 evangelhos, Pedro é a pessoa de que mais se tem informações, abaixo de Cristo. Em todos os evangelhos, Cristo, obviamente, é a pessoa mais relatada, mais que nós temos mais informações, mais falada nos evangelhos. Lógico, eles tratam da vida de Cristo. Depois de Cristo, Pedro é a pessoa mais comentada em todos os evangelhos. Pedro é o apóstolo, discípulo e a pessoa nos evangelhos que se tem mais informações. Seu nome original não era Pedro. Ele não se chamava Pedro por vontade do pai dele. O nome original de Pedro era Simão, no grego, ou Simeão, no hebraico. Esse era o nome de Pedro. Conforme nós encontramos então em Marcos, eu estou só mencionando os textos, tá bom? Para você conferir em casa. Marcos, capítulo 1, versículo 16, fala de Simão. João, capítulo 1, versículos 40 e 41, João chama ele de Simeão, que é a variante hebraica do nome Simão do grego. Pedro era filho de um pescador chamado Jonas, você encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 17, quando Jesus interroga os seus discípulos e pergunta assim: que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é isso, outros dizem que é o profeta, não sei o quê. E vocês, Jesus pergunta diretamente a eles, e vocês, que vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo?
E então ele recebe o elogio de Jesus, e Jesus chama ele pelo nome e sobrenome, ou pelo nome do Pai, né? Ele fala assim: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas, é o que significa no grego, Bar-Jonas, não é um sobrenome de Pedro, é uma qualificação que Jesus deu para ele, que significa filho de Jonas. Então, o pai de Pedro chamava-se Jonas, no relato de Mateus 16, versículo 17. Porém, em João, capítulo 1, versículo 42, e no final do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, Jesus chama Pedro, diz que Pedro é filho de João. Aqui há uma variante. Então, o pai de Pedro era chamado de Jonas ou João. É o mesmo pai, é o pai de Pedro, tá? Então ele é chamado por dois nomes. O pai de Pedro tinha por profissão a pescaria, ele era um pescador. Às vezes a gente pensa, é óbvio, eles estavam atravessando alguns problemas financeiros, quem sabe, em algumas situações. Todo mundo sabe que pescaria e comércio tem muita coisa semelhante, né? Um dia você vende, outro dia você não vende nada. Um dia você pesca, outro dia você não pesca nada. E é assim. Então eles atravessavam essas crises. Porém, o pai de Pedro não era propriamente um dos menores dos pescadores da Galileia, onde ele morava, em Betsaida, da Galileia. Ele era inclusive um homem de uma empresa. O pai de Pedro, Jonas ou João, ele tinha funcionários, ele tinha barcos que eram dele. Então ele era o proprietário de uma empresa, por assim dizer, naquela época, né? Então ele não era um dos mais pobres, tá? Pedro era membro de uma família bastante simples a nível de cultura, porque era uma família de pescadores, que não exigia muito estudo. Então ele sim, não tinha uma cultura profunda, mas por serem pescadores de Betsaida, na Galileia, e depois ele se mudou para Cafarnaum. A sua profissão então não lhe exigia muito estudo, mas ele tinha estudo, algum estudo básico, ele tinha sim. Foi André, o seu irmão mais velho, que o levou a Cristo. Você encontra isso em João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Você encontra que André, que era discípulo de João Batista, teve um encontro com Jesus e chamou Pedro, e levou Pedro para conhecer a Jesus. E daí para frente, Pedro nunca mais se separou de Jesus, né? A sua esposa, a esposa de Pedro, que nós não temos o nome dela, era uma mulher participante no seu ministério. Ela o acompanhava em seu ministério. Você encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, um dos milagres que Jesus fez no início do seu ministério foi curar a sogra de Pedro. Vocês percebam que Jesus estava com outros irmãos, com Tiago e João, em um outro lugar, numa outra missão, e quando eles recebem a informação que Pedro e André estavam na casa deles, cuidando da sogra, que estava com uma febre muito alta, imediatamente Jesus corre para a casa de Pedro e cura a sua sogra, não é? Então, isso mostra a importância não só da sogra, mas da família de Pedro. Então Pedro tinha sogra, e se ele tinha sogra, então ele tinha esposa, né? Você encontra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que Paulo menciona quando ele afronta, se a gente pode usar esse termo, quando ele dá uma varada na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito avarenta, e não queria participar, não tinha o desejo de participar financeiramente para o custeio dos seus pastores e líderes. E Paulo então, ele orienta, mas de uma maneira bastante pesada, a igreja de Corinto. Ele chega a falar assim: quer dizer que então nós não temos direito de comer? Nós que pregamos o evangelho para vocês, nós não temos direito de comer? Nós não temos o direito de viajar com uma esposa irmã, como os demais apóstolos, como os irmãos do Senhor? E ele termina a lista, Paulo dizendo, e como Cefas, que é Pedro. Quer dizer, Pedro então viajava com a sua esposa para missões de evangelismo,
né? E para missões de pregação da palavra. Então vejam, a esposa de Pedro era uma mulher bastante influente, participante com ele também, embora são poucas vezes que aparece a menção dela. Uma outra coisa que a gente entende de Pedro é que Jesus mudou, na verdade, o nome de Pedro, que não era Pedro. Como eu falei, o nome original era Simão. Quem mudou para Pedro foi Jesus. E Pedro é a variante grega do nome de Pedro. E Cefas é a variante aramaica, é o termo aramaico. E ambos, tanto Pedro no grego como Cefas no aramaico, e você encontra esse nome em João, capítulo 1, versículo 42. Todas as duas palavras têm o mesmo significado, que é pedra ou rocha. O que simbolizava isso? Jesus deu esse nome justamente para incutir nos corações dele e dos demais apóstolos, quem sabe essa era o desejo de Jesus, de colocar no coração deles que o chamado de Pedro era para ser alguém consistente, confiável aos demais discípulos e apóstolos. Provavelmente, então, Jesus já tinha intenção de que ele fosse realmente o cabeça do grupo, fosse o líder do grupo, né? Então, pedra, que significa realmente algo consistente, confiável. Então, Jesus lhe deu esse nome, e a partir daí, ele começou a ser chamado somente por Pedro, ou Cefas, no aramaico, né? O Senhor claramente escolheu a Pedro para dar lições especiais ao longo dos evangelhos. Nós vamos ver apenas algumas, nós não podemos ver todas, mas eu vou relatar algumas aqui. Por exemplo, a primeira, na verdade, ele recebeu junto com os 12. Então teve lições importantes que Jesus deu na faculdade de Jesus Cristo como mestre. Pedro então e os demais, e os outros 11, começaram a receber instruções a respeito do discipulado e do apostolado. A primeira deles você encontra em Mateus capítulo 10, o capítulo 10 inteirinho de Mateus, Jesus dá instruções gerais aos 12 para serem suas testemunhas que iriam ao mundo pregar o Evangelho. Então Jesus começa a ensinar a partir de Mateus 10. Em Mateus 16, Pedro tem uma lição interessante, importante, e ele recebe o primeiro elogio de Jesus. Mateus 16, do versículo 13 ao 20, nós vemos ali que Pedro recebeu a grande revelação de Deus Pai sobre Jesus, que nós mencionamos agora há pouco. E ele então, quando Jesus lhe pergunta, e vocês, quem acham que eu sou? Pedro responde de maneira corretíssima, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta do Senhor Jesus para ele? Muito bem, bem-aventurado és, Simão Barjonas, né? E ele então dá esse elogio a Pedro. Você passou, essa aqui você tirou 10, Pedro. Nessa lição você tirou 10, ó, aprovado, né? Deu um certo para Pedro, bem grande, né? Muito bem, Pedro. Só que no mesmo capítulo, poucas horas depois, Pedro tem uma segunda lição particular de Jesus. E aí foi doída. No mesmo momento, poucos momentos depois, aliás, de ele ter essa grande revelação sobre Jesus, dada diretamente de Deus para ele, agora, quando Jesus começa a dizer que ele teria que sofrer dores, passar por sofrimentos, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro então chega a Jesus e diz assim, Senhor, não permita que isso aconteça com o Senhor. Qual é a resposta de Jesus? Imediatamente Jesus diz a ele, arreda, Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Então no capítulo 16, versículos 21 a 23, Pedro foi repreendido, depois de ter recebido um grande elogio, ele recebeu um 0 de Jesus. Você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, Pedro. Foi repreendido por Jesus, doeu. Mais para frente, capítulo 17 de Mateus, de 1 a 8, Pedro estava presente num momento importantíssimo, no momento da transfiguração de Jesus. Vocês se lembram do momento da transfiguração de Jesus? Jesus foi transfigurado, ele aparece resplandecente sobre o monte,
e ali de repente aparece Elias e Moisés conversando com Jesus. Naquele momento, os discípulos que estavam perto, especialmente Pedro, viram aquilo e caem por terra. Só que Pedro não consegue segurar sua língua. E ele então fala assim: ó Senhor, convém que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O que é que acontece? Uma nuvem desce dos céus, encobre os 3, Jesus, Moisés e Elias, encobre. Quando a nuvem levanta, somente Jesus está ali. E naquela nuvem, Pedro é repreendido. E é uma voz da nuvem lhe diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Essa repreensão não foi de Jesus. Essa repreensão veio direto do trono de Deus. Era a voz do Deus Altíssimo falando para Pedro: não, é só Jesus que vocês vão ouvir. É só Jesus. Pedro abaixa a cabeça e é obrigado a engolir mais uma varada. Muito bem. Depois Mateus, os capítulos 24 e 25 relatam, todos os 2 capítulos, 24 inteiro e 25 inteiro, Pedro junto com os 12, né, juntos, aprendem de Jesus sobre a sua segunda vinda. Ali há uma carga muito grande de informações. São 2 capítulos que Jesus dá uma aula comprida para eles, sobre a sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. Jesus ensina o princípio das dores nos últimos dias. Ele ensina sobre a chegada dos falsos mestres, para que eles se acautelem com a chegada dos falsos mestres. E Jesus fala da necessidade de perseverança na fé, porque muitos serão enganados. E também fala que aconteceria, então, por fim, o grande julgamento. Então Jesus dá uma aula, uma palestra muito importante, a última palestra cumprida que Jesus dá aos seus 12, porque depois já viria então realmente as dores. Então Pedro, então, no capítulo 24 e 25 de Mateus, você vê que eles estavam junto com os 11, toda a classe participando dessa aula, uma aula bastante importante. Já em João capítulo 13, de 1 a 17, Pedro aprende uma lição fantástica. Ele aprende sobre a liderança servil e humilde de Jesus. No evento do lava-pés, vocês se lembram, não é? Quando Jesus então tira a sua capa, pega a toalha, uma bacia, enche de água e vai lavar os pés dos discípulos. O que é que acontece naquela lição? Pedro de novo abre a sua boca e ele fala assim: Senhor, de modo nenhum lavarás os meus pés. Jesus fala assim: se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, você não é meu, se eu não te lavar os pés. E o que Pedro faz? Segunda bobagem que ele fala: então me lava inteiro, Senhor. Ele fala assim: ó Pedro, aquele que já foi lavado só necessita ser lavado os pés, não precisa mais ser banhado por inteiro. Ele está falando da salvação, já foi salvo, agora você só precisa lavar os pés de vez em quando por ocasião da sujeira do pecado. Era a simbologia. E quem que lava os nossos pecados? Jesus. Então Pedro aprende que um líder veio para servir e não para ser servido. É o que ele aprende na lição de humildade do Senhor Jesus Cristo. E a coisa vai ficando cada vez mais pesada para o lado de Pedro. Mateus capítulo 26, de 31 a 35, eu estou mencionando um dos evangelhos, e você encontra textos correlatos em outros, tá? Mas eu estou mencionando só um deles. Mateus 26, dos versículos 31 a 35, Pedro é avisado por Jesus que ele não suportaria a pressão da perseguição e tropeçaria e negaria Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, na noite em que Jesus seria preso. Pedro discorda de Jesus. Ele diz: de forma nenhuma, Senhor, eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte se necessário. E aí então Jesus dá a notícia para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Essas palavras parece que não surtiram muito efeito no coração de Pedro, e a gente vê que ele não se conhecia. Então ali foi um aviso, e foi direto para Pedro, e foi só com Pedro. João, capítulo 18, versículos 10 e 11. Acontece, já está para acontecer, ou melhor, aquilo que Jesus tinha relatado para Pedro e para os demais apóstolos. Ele seria preso. Eles estavam todos orando no Monte Getsemane. Pedro e Tiago e João, que eram os discípulos mais chegados de Jesus, não aguentam orar com ele, nem uma hora. Jesus ora insistentemente. Jesus ora tremendo. Jesus soa sangue. Jesus ansiosamente clama ao Pai por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. E naquela ansiedade, de repente, escutam-se passos, uma multidão chegando, com varapaus, com cacetetes na mão, com espadas, com facas, com lanças, e aquela multidão chega, os discípulos se assustam e Jesus está ali, e diz assim: a quem buscais? Naquele momento, um se aproxima, mais do que os outros, quem sabe, e Pedro, no seu ímpeto, arranca a sua espada e corta a orelha de uma pessoa chamada Malco, que era o servo do sumo sacerdote. E ele aprende mais uma lição de Jesus. Naquele momento, Jesus pega a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, coloca no lugar a orelha, cura a orelha do servo, e diz assim para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, miríades de anjos não veriam me socorrer? Mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro: a quem lançar a mão da espada, a espada perecerá. Pela espada você vai perecer. Não faça isso, Pedro. Pedro então embainha a sua espada, abaixa a cabeça. E os homens então levam o seu mestre. Ele fica só, perdido, com os outros 11, no meio de um jardim, numa noite sombria. Pedro então fica ali. O líder sem líder. O filho mais velho sem pai. Não há luz para Pedro. Não há luz para os 11. A luz foi retirada deles por um momento. Mas eles seguem o Senhor. E então vem um momento da dor mais profunda, de uma das dores mais profundas de Pedro. Em Lucas 22, de 54 a 62, Pedro está prestes a passar pela sua pior lição, pela lição mais dolorosa da sua vida. Lucas 22, 54 a 62 é o único que relata um detalhe que nos outros evangelhos não são relatados. Quando de fato Pedro então nega 3 vezes, por algumas circunstâncias, umas pessoas perguntam: você também estava com ele? Ele diz: nunca, jamais. Em segunda instância, uma serva pergunta: você também não é deles? Ele diz: jamais, nem o conheço. Em terceiro lugar, quando outra pessoa passa perto pela 3ª vez, ele diz: certamente tu és um deles. E Pedro então nega, como quem diz: Deus me livre, não sou dele não, praguejando. Naquele momento, diz a palavra de Deus, que o galo canta. O galo canta. E Pedro se lembra as palavras do seu Senhor. Pedro, tu me negarás 3 vezes. O som do canto do galo fere o coração dele. Mas algo pior estava por vir ainda.
a distância o suficiente para que Pedro, virando a sua cabeça, ele dá de frente com os olhos de Jesus. E diz que os olhos de Jesus entram dentro dos olhos dele. E na sua consciência, sem palavras, Jesus desmonta Pedro. Ele cai por terra, e a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Jesus tinha razão. Eu o negaria. E ele chora com toda a força da sua alma, por conhecer, miserável homem que sou. Senhor, eu não escapei de mim mesmo. Eu não tenho forças contra mim mesmo, contra eu mesmo. Tu sabes tudo, Senhor. Pedro é dilacerado pelo olhar de Jesus. Mas em João, capítulo 21 de João, do versículo 1 até o 23, você lê em casa. Mas ali é um relato maravilhoso. Pedro já não se considera digno de falar no nome do Senhor. Pedro volta para a sua missão de pescador. Consigo mesmo, talvez ele traga na sua consciência um peso, um fardo muito grande. Eu sou um traidor. Talvez rodasse na cabeça dele a ideia de que Judas foi mais corajoso porque ele pelo menos se suicidou. Eu não consigo nem fazer isso comigo mesmo. Eu sou covarde. Pedro então volta para a pescaria, e aí, como líder, muitos vão atrás dele. Muitos dos discípulos estão ali com Pedro. Pedro, então vou com você. O que acontece naquela noite? Uma grande pescaria? Sim, mais do que uma grande pescaria. O mestre vai até as suas ovelhas. O líder que lavou os pés, que derramou o seu sangue por eles, chega, se apresenta a eles e diz para Pedro, especialmente: Pedro, tu me amas? Pedro responde 3 vezes: sim, Senhor. Na última ele diz: sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou infiel, mas tu sabes que eu te amo. E então o Senhor lhe diz: então, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Pedro aprende? Pedro aprende que não só a salvação é pela graça, mas o chamado também é pela graça. E Jesus chama pastores que não prestam, homens indignos, muitas vezes infiéis, mas ele chama, e o chamado não é por mérito. E Pedro aprende isso. E Pedro começa a se levantar. E Pedro se põe de pé. E Pedro então começa a reagir. Ele recebeu de novo ânimo. Ele respirou o sopro de vida de Jesus Cristo nas suas narinas. Seu pulmão começa novamente a respirar. Seu coração começa a bater. Ele se levanta. E então você começa a ver, através do livro de Atos, um novo Pedro, quebrado como homem, mas fortalecido pelo Espírito de Cristo. Ele se levanta, ele começa a caminhar, ele começa assim, agora, a liderar os seus amigos, os seus parceiros de missão, de ministério. Ele começa então agora, do zero. Depois que se reergueu pelo chamado de Jesus,
3 vezes Jesus fez questão de perguntar para ele, quem sabe se referindo às 3 vezes que ele negou Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: eu te perdoo, Pedro, as 3 vezes, tira esse fardo de ti, levanta, faça caminho direito para os teus pés, para que os que vêm atrás não caiam, como Hebreus nos ensina. E então ele começa, começa a ser uma espécie de porta-voz dos outros 11. Ao longo dos evangelhos, e principalmente nos 12 capítulos primeiros de Atos, nós encontramos ali os triunfos de Jesus Cristo na vida de Pedro. Nós começamos a ver um Pedro diferente, um Pedro ousado. Pedro encabeçou o plano, começando no capítulo 1 de Atos, de 15 a 17, Pedro encabeça o plano para a escolha do substituto de Judas Iscariotes. Vocês se lembram? Pedro, ele levanta e ele diz: convém que sejam 12. Vamos então escolher mais um, e tem que ser assim, assim e assim. Pedro, bem treinado, um bom aluno, não tirou 10 em todas as matérias, mas passou na faculdade. Com muitas dificuldades, mas ele aprendeu com Jesus. E Pedro então relata como é que tem que ser as qualificações para o substituto de Judas Iscariotes. Então escolheram, vamos ver o nome da pessoa? Atos capítulo 1, versículo 15, eu falei, né? Matias. Atos capítulo 1, versículo 15. Sim, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, né? E você vê então que no versículo 26, e lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Mas vejam, quem que Deus levanta para encabeçar? Pedro. Depois, mais para frente, o que acontece? No capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 14, ele foi o principal pregador no dia de Pentecostes. Foi Pedro que levanta, e os demais apóstolos vão atrás dele. Então ele era um líder nato, foi treinado para isso. Ao longo dos 12 capítulos primeiros de Atos, você percebe que Pedro também foi usado por Deus para fazer muitos milagres, confirmando o seu apostolado. E ele, no capítulo 8, juntamente com outros discípulos, com outros apóstolos, Pedro passa por Samaria, que era um povo derivado dos judeus, mas que era inimigo dos judeus. Pedro é usado por Deus para levar o evangelho para os samaritanos, junto com Filipe. Então Pedro abre as portas do evangelho para os samaritanos, no capítulo 8 de Atos, e no capítulo 10 de Atos, Pedro abre a porta para os gentios, coisa inédita para os judeus. Pedro é o primeiro que prega para os gentios, não foi Paulo? E então quando ele prega para Cornélio, e a família toda dele se converte. E então a vida de Pedro começa a chegar ao seu fim. Pedro começa a chegar já nos momentos derradeiros da sua carreira. E de acordo com a tradição, isso não é informado biblicamente, mas a tradição que nós recebemos do início da igreja, nós encontramos informações que Pedro teve de assistir à crucificação de sua esposa. A esposa de Pedro, a companheira de Pedro, a mulher que estava do lado dele ao longo do seu ministério, passa por um momento terrível. E Pedro vê com seus próprios olhos a sua esposa sendo crucificada. As últimas palavras de Pedro para sua esposa, enquanto ela agonizava na cruz, foram: lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor. Não deu tempo de falar mais nada. E ela se foi. Então ele assiste isso. Poucos dias depois, chega a vez dele. E conta-nos também a tradição que, chegando a hora de ele ser crucificado, diz a tradição que Pedro implorou, dizendo
que não era digno de ser crucificado como seu Senhor. E ele então pede para os seus algozes, para os seus carrascos, que ele deveria ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. Isso ocorreu por volta dos anos 67 a 68 depois de Cristo, mais ou menos. Então a história de Pedro é essa, e por causa da sua grande importância para a igreja primitiva, Pedro, mesmo depois de morto, continuou sendo perseguido. O que acontece? Como um líder cristão, de grande importância para a igreja, de grande valia, seus escritos, seus ensinamentos, suas cartas foram valiosíssimas para a igreja primitiva, os seus ensinos eram ensinos basilares, ele é o apóstolo que fez mais para os seus compatriotas judeus do que qualquer outro. E ele também entra para o rol dos apóstolos que são chamados por Paulo de colunas da igreja. E Pedro então continua sendo perseguido. De que forma? Falsos mestres começam, no início da igreja, na igreja primitiva, começam a escrever cartas com ensinamentos falsos, com distorções a respeito da fala de Jesus, e assinavam como Pedro, o apóstolo. Inúmeras cartas foram escritas, inúmeros documentos foram registrados com o nome de Pedro, falsamente. Pedro continua sendo, por causa do grande peso, vejam a importância de um homem que foi fiel a Deus, lógico, depois da sua conversão, e depois do seu tratamento. Então, para confundir os discípulos naquela época, aconteceu isso. Mas pela graça e misericórdia de Deus, sempre foram levantados homens que conferiam, como Lucas, aquilo que realmente era verdade. E eles andaram na luz e conseguiram discernir isso. Há algumas dúvidas sobre a autoria dessa carta de Pedro, como eu já falei, agora eu vou trazer mais alguns problemas iniciais que foram, graças a Deus, resolvidos. Na verdade, uma única dúvida os críticos levantaram sobre a autoria de Pedro dessa primeira carta. Foi exatamente por causa do que eu já mencionei, por causa do grego clássico e refinado que Pedro usa. Mas os argumentos são suficientes e facilmente nós concordamos então com os estudiosos. Primeiro argumento, da legitimidade dessa carta, apesar da qualidade da escrita do grego, é que Pedro era de origem simples, é verdade. Pedro era de origem simples, mas ele não era analfabeto. O que lhe faltava era diploma, mas ele era um estudioso. Então erram aqueles que dizem, Pedro era um analfabeto. A palavra de Deus diz que ele era iletrado, mas era no sentido de não ter uma formação, uma instrução formal ou rabínica. Ou seja, ele não tinha um diploma de faculdade, mas ele lia muito, e ele era um estudioso. Pedro era um estudioso. Então, justifica o grego dele, refinado, que ele lia bastante, ele conhecia bastante as Escrituras. E principalmente ele estudava muito a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Velho Testamento para o grego. Era um grego refinado, era a Bíblia que eles tinham na época. E ele estudava muito essa Bíblia, do grego. Então ele escrevia um grego bom, como nós hoje citamos um português bom, um bom português, acertos, né? No português, no caso dele, no grego. Em segundo lugar, o segundo argumento que justifica a autoria de Pedro é que o aramaico não era o único idioma fluente na época e na região onde Pedro morava, mas o grego também era bastante usado, que reforçava também esse argumento. Ora, então, Pedro tinha familiaridade com o grego, ele estudava muito grego e ele falava fluentemente o grego, então eles tinham duas línguas, dois idiomas que eles falavam fluentemente. E em terceiro e último lugar, que também explica de uma maneira bastante boa para nós a autoria de Pedro, é que Pedro, no capítulo 5 dessa carta, versículo 12, você encontra ali que Pedro diz que ele não escreveu sozinho essa carta. Ele diz que eu e Silvano, Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, diz assim, por meio de Silvano,
que para nós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente. Então, Silvano, que também era conhecido em Atos por Silas, era o companheiro de Paulo também, não é? Era um dos auxiliares dos apóstolos naquela época. Silas, ou Silvano, era o amanuense de Pedro, era o secretário de Pedro. Naquela época era muito comum o ditado. Por exemplo, o mestre ditava e havia um secretário que escrevia a carta. Era muito comum. Então, provavelmente, Silvano, com uma cultura mais refinada também, poderíamos dizer assim, auxiliou Pedro a escrever a carta. Então, justifica a qualidade do grego de Pedro, dessa carta, 1 Pedro. Então, foi Pedro, sim, que escreveu a carta. O contexto que ele escreveu essa carta. O contexto é bastante interessante, porque nesses 2 primeiros versículos, a gente encontra aqui algo que é muito importante a gente compreender também. Por que ele escreve para irmãos eleitos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia? O que estava acontecendo naquela época? Estava acontecendo o seguinte: toda aquela região palestina estava dominada por Roma. Roma era o império e ali estava sendo totalmente dominado, toda aquela região, por Roma. O imperador de Roma naquela época era Nero. Nero teve, infelizmente, na sua cachola, na sua cabeça uma vez, ele teve uma ideia não muito boa para os outros, para ele era ótima. Nero tinha um ímpeto de construir, ampliar cidades, fazer elas gigantescas, construir. Chegou um ponto que Roma, onde ele estava, era a capital do Império Romano, Roma. Chegou uma época que já não tinha mais como construir casas em Roma, na região da cidade de Roma. O que é que ele fez? Meteu fogo na cidade. Qual era o desejo dele? Destruir para fazer de novo. Que ideia! Mas Nero fez isso é um fato. O que aconteceu por causa disso? Os cidadãos romanos ficaram totalmente desesperados, desestimulados. Os templos dos seus deuses também foram queimados. Os seus relicários foram queimados. Os seus ídolos do lar foram queimados. O que bateu no coração do cidadão romano? Todos os romanos naquela época bateu assim: os nossos deuses são fracos, eles não conseguiram se livrar das chamas do incêndio. Ou seja, o povo romano estava totalmente sem esperança, triste, abatido, estavam sem casa, sem teto, muitos perderam familiares, e pior, eles estavam atravessando uma crise religiosa, porque eles estavam sem Deus, não tinham deuses mais. Os deuses não conseguiram se livrar das chamas, morreram os deuses deles. Então, o romano ficou em parafuso. O que é que Nero faz? Ele percebeu que ele deu um tiro no próprio pé. Fiz besteira. Mas ele era astuto. E ele então começa a esparramar pela cidade, pelo povo romano, que foram os cristãos que botaram fogo na cidade. E ninguém tinha provas que foi Nero mesmo que fez isso, então ele consegue facilmente induzir, colocar no coração do povo romano, que foram os cristãos que moravam em Roma, que tacaram fogo na cidade. O que é que acontece então? Uma sangrenta perseguição aos crentes cristãos que moravam em Roma. Começam a perseguir os crentes, os cristãos, os romanos começam a matar os cristãos, e eles então são dispersos, e não só na cidade de Roma, mas em todo o Império Romano. Haviam outras províncias que faziam parte do Império Romano, e isso então chega nessas províncias que estavam mais longe, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são essas cidades que Pedro então escreve essa carta para os seus irmãos ali. O que é que eles então estavam sofrendo? Perseguição. Os romanos estavam indo atrás deles, e eles são obrigados a fugir da cidade, a se dispersarem. Percebam o versículo 1 dessa carta, capítulo 1, versículo 1, diz: eleitos
que são forasteiros da dispersão. A palavra grega é diáspora. São fugitivos. Pedro então escreve essa carta com um objetivo: de consolar os corações dos seus irmãos que estavam sendo perseguidos. E ele diz no capítulo 5, versículo 13, ele diz que ele estava lá. No versículo 13 do capítulo 5, Pedro diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita. O que é que Pedro quer dizer aqui? Pedro quer dizer assim, também eleita, ou seja, a igreja que está em Babilônia, onde eu também estou. E essa Babilônia aqui referia-se, era um pseudônimo que os cristãos davam, não é? Para alguns lugares, para que ninguém descobrisse onde é que ele estava. Onde ele estava. Então Pedro usa o pseudônimo que todo crente conhecia na época. Quando falava de Babilônia, já sei onde é que é Roma. Roma é a Babilônia daquela época. Pedro estava lá, e na igreja de Roma, e então ele escreve essa carta, com o desejo de consolar os corações dos irmãos. Isso ocorreu, o incêndio ocorreu por volta do mês de julho do ano de 64 depois de Cristo. Então provavelmente essa carta foi escrita depois, talvez no segundo semestre do ano de 64, ou no começo do ano 65, depois de Cristo, quando Pedro escreveu essa carta. E qual o objetivo? Finalizando. O objetivo dessa carta então era consolar, era motivar, era trazer paz e consolar e motivar as igrejas da dispersão. Agora então vamos voltar aos versículos. Versículo 1 dessa carta, Pedro chama de eleitos, mas ele também chama aos eleitos que são forasteiros da dispersão, da diáspora. Parece que Pedro está fazendo está se contradizendo aqui. Ora, parece uma contradição, que Pedro diz assim, eles são eleitos. Eleito significa herdeiro de alguma coisa, especialmente de Deus. Eleitos são os escolhidos, de uma forma especial. Mas como que pode ser herdeiro e ao mesmo tempo ser forasteiro? Como que é herdeiro de alguma coisa, sendo que forasteiro é aquele que não tem nada, não tem nem teto para morar? Eram fugitivos, sem casa, sem terra e sem herança. Ora, como pode ser herdeiros que não têm herança? Então Pedro, no versículo 2, ele explica melhor. E no versículo 2, como eu já falei, é um dos versículos que traz uma carga teológica profunda, apesar das poucas palavras. De um único versículo, versículo 2, Pedro então diz assim, que os eleitos novamente, ele diz, eleitos, confirmando o que ele já disse no versículo 1, e ele diz então, eleitos por causa da ação do Deus triuno. Ele menciona a ação das 3 pessoas da Trindade, ele menciona nesse versículo 2. Ele então diz assim, em primeiro lugar, ele diz que são eleitos segundo a presciência de Deus. O que ele quer dizer aqui? Primeira pessoa da Trindade, o Pai. O Pai escolheu soberanamente, antes de todos os tempos, e predestinou-os para a glória, sem que ninguém pudesse acusá-los ou arrebatá-los das suas mãos. Pedro está querendo dizer assim, o Pai elegeu vocês segundo a sua presciência. Presciência é uma palavra, no português, perigosa para nós crentes reformados. Por quê? Porque parece que Deus escolheu aqueles que Ele adivinhou que iam crer. Mas não foi isso. A palavra correta aqui é predestinação. Ele já predestinou antes. Então aqueles que Deus predestinou, é lógico, iriam crer. Então, a gente pode então usar a palavra presciência assim, da seguinte forma. Lógico, Deus tinha conhecimento prévio do que ia acontecer, porque Ele determinou que acontecesse aquilo. O que é que aconteceu? Esses crentes creram. Então vocês são eleitos porque vocês creram por causa da vontade de Deus. O Pai escolheu vocês. Então Ele quer consolar o coração daqueles irmãos.
Vocês continuam sendo eleitos. Apesar da acusação de Roma, de Nero e dos romanos e do mundo inteiro, mas ninguém pode acusá-los diante de mim, porque eu te escolhi, ó igreja, que está no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Vocês são eleitos de Deus, e ninguém rouba isso de vocês. Primeiro ponto que Pedro quer consolar o coração dos seus irmãos. Segundo ponto, ele diz que agora uma outra pessoa da Trindade entra em ação também, junto com Deus, Pai, que escolheu. Ele diz, em santificação do Espírito. O que quer dizer isso? Já que são escolhidos do Deus Santo, o Espírito Santo os separa do mundo e do pecado para consagrá-los a Deus. Então ele está dizendo assim, vocês são separados, vocês são um povo escolhido, separado, no coração de Deus, vocês são únicos, vocês são separados, o Espírito os separou, santificou, isso ninguém rouba de vocês, ninguém tira de vocês, vocês sim, são um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, sacerdócio real, como ele vai explicar ao longo da carta, ele vai trazer mais detalhes ao longo da carta. Então ele quer consolar, o Pai escolheu, o Espírito operou em vocês e separou do mundo, então essas perseguições justificam, porque vocês não são desse mundo, vocês têm uma outra terra, uma outra pátria, e vocês não chegaram ainda. E em terceiro lugar, a terceira pessoa da Trindade entra em ação e Pedro diz, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Agora ele fala do Filho, ele falou do Pai que escolheu, do Espírito que santificou e de Jesus Cristo que aspergiu o sangue para a justificação. Ele diz assim, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que é que significa isso? Os eleitos são lavados, aspergidos pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. O que é que significa essa aspersão? Se você olha no Velho Testamento, todos os utensílios que eram sagrados para uso dentro do tabernáculo, tinham que ser aspergidos por sangue, significando purificação. E assim eles eram úteis para o serviço sacerdotal. Sem aspersão de sangue, nenhuma colher era usada dentro do tabernáculo. Mas aqui ele diz, vocês são vasos úteis, escolhidos, aspergidos, preparados, e a palavra correta aqui é credenciados ou justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus qualifica vocês para o serviço sacerdotal. Por isso que ele fala a palavra obediência, porque ele quer dizer que mesmo com essas perseguições, o objetivo da fé genuína deles é a obediência a Cristo como suas testemunhas até a morte. Então Pedro quer dizer assim, vocês serão úteis a Deus, meus irmãos, calma, não se desesperem. Então, resumindo, esse versículo 2, a teologia aqui diz assim, o Pai elegeu, o Espírito santificou e o Filho justificou. É a base da salvação. Eles são úteis, eles são povo eleito, sim. Ninguém os arrebata das mãos do Senhor, e mais do que isso, eles vão ser usados por Deus, apesar da perseguição, e por causa da perseguição. Todos nós sabemos na história, que toda vez que há perseguição, a igreja cresce, não é mesmo? Começou lá em Jerusalém. Quando houve a primeira perseguição na igreja primitiva em Jerusalém, o que aconteceu? O evangelho esparramou por toda a região da Palestina, e até em outras nações. Então há isso, ocorre isso é maravilhoso. Pedro está dizendo isso, vocês vão ser usados. Isso a gente vai estudar ao longo da carta. Concluindo, só tem uma conclusão para nós tirarmos aqui, depois da história de Pedro, obviamente, focando nesses 2 versículos, a conclusão que nós podemos tirar é a seguinte, que semelhantemente a Tiago, Pedro está falando sobre perseguição. Tiago, como eu já mencionei, ele fala de uma perseguição dos próprios judeus contra os cristãos judeus. Vocês se lembram disso que nós falamos no início da carta de Tiago? Qual foi o motivo da perseguição dos crentes
que eram cristãos judeus que se converteram ao cristianismo. Eles foram perseguidos pelos seus próprios patrícios judeus. Aqui não eram os patrícios judeus, são os romanos. A única diferença entre o consolo que Tiago traz e o que Pedro vai trazer, somente muda o perseguidor, mas a dor é a mesma, o problema é o mesmo. E o que ele então relata? Pedro então nos ensina que as provações que passamos são apenas evidências de que somos filhos de Deus num mundo que não é nosso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Pedro então diz isso. O que mais ele diz? Pedro diz que temos algo infinitamente glorioso nos esperando nos céus, porque ele diz que nós somos forasteiros da dispersão aqui, em Campo Grande, neste presente século. Eu, você, somos forasteiros. Por isso, somos perseguidos. Aqui não é o nosso lar, não, meu irmão. Não adianta fincar raízes nesse mundo, porque nós não vamos ficar aqui muito tempo, não. Louvado seja Deus por isso. E que mais? Então Pedro nos motiva a sermos fiéis aqui e agora, perseverando na fé e na obediência a Cristo, custe o que custar. Seremos santos, porque Ele é santo. Pedro vai ensinar isso. Então aqui ainda não é a nossa pátria. E o que é que Pedro fala para nós que estamos passando um sofrimento tão mais pequeno em relação ao que ele passou? Vamos relembrar as palavras de Pedro, que ele disse à sua amada esposa antes de ela morrer na cruz. Pedro nos diz: lembra-te do Senhor. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Pedro aprendeu isso. Ele diz que as aves dos céus têm os seus ninhos. Jesus diz que as raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O que ele quer dizer com isso? Aqui ainda não é o nosso lugar de descanso. Essa é a mensagem de Pedro. Vamos orar e vamos participar das próximas aulas para conhecer melhor o ensino de Pedro agora. Pai, nós nos alegramos com a carta de Pedro. Nos alegramos, Senhor, porque entendemos que todos passaremos por provações. A exemplo de Tiago, e agora estudando a carta de Pedro, te pedimos que o Senhor continue falando à tua igreja, porque passaremos por provas que vão além da nossa capacidade de suportar. Porém, quando olhamos para ti, Senhor, e nos lembramos de ti, Senhor, que foi como ovelha muda ao matadouro, que se entregou sem palavras, por causa da esperança proposta ao seu próprio coração, nós também temos esperança de que tu estarias logo e em breve no seu trono, e nós também um dia estaremos contigo. Senhor, ensina-nos essas verdades, inculca em nossos corações essas verdades, para que nós não nos apeguemos a este mundo, Senhor. E se algum de nós aqui está ainda tendo muito prazer neste mundo, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, como o Senhor trabalhou na vida de Pedro, nos desarraigando deste mundo perverso, para que possamos olhar e desejar mais as coisas do alto. Senhor, faça isso na tua igreja, porque aqui não é a nossa pátria. Pai, nós te pedimos isso porque só teu Espírito, através do poder da tua palavra, pode nos separar desse mundo. É o que nós te pedimos, Senhor, com gratidão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.